Texto número 3, que está no capítulo 4 dos Gálatas, versículo 8 ao versículo 20, nós observamos o título: A Tragédia, veja a palavra, a tragédia do progresso à servidão. Algo que regrediu, significa voltar à lei. Depois que nós se tornamos adultos, já temos o entendimento, uma íntima liberdade com o nosso Pai, tá? E agora, os irmãos da Galácia estavam retornando, ou seja, preferindo fazer um retorno aos seus pais, ou seja, ao seu tutor anterior, que era a lei. Então começava o que desta forma? Negando que eles eram filhos de Deus por adoção. Negando esta relação maravilhosa com Deus, como também negando a obra redentora de Cristo e voltando à servidão. Então, para o apóstolo Paulo, voltar aos ritos da lei, os Gálatas, os irmãos da Galácia, estavam, assim, apostatando da fé, correndo o perigo de perder a sua filiação de Deus. E não é difícil você encontrar alguém querendo te levar novamente às coisas da lei, como essas campanhas chamadas campanha de orações, desordenadas e ordenadas com rituais. Então você vê azeite amarelo, azeite vermelho, azeite azul, a rosa, etc. Tantas coisas. É voltar à servidão se nós temos um Deus que nos ouve a todo tempo. Então essa é a expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz que voltar, quando nós voltamos à lei, estamos dizendo que estamos renunciando, estamos pedindo, abrindo mão da nossa paternidade. E todo filho que perde o direito de paternidade perde a herança. É abandonar o seu lugar de filho privilegiado e retornar a um estranho. E ele diz aqui, há um menino que não serve, ou seja, que não tem diferença em nada de um servo. Aí vejamos que no versículo de número 11, na página 142, melhor dizendo, o apóstolo ele declara que ele tem medo, ele teme, ele está receoso que todo o esforço que ele fez para levar os irmãos da Galácia a Cristo tenha sido em vão, visto que eles se sujeitavam a uma servidão legalista e atribuíam à lei o mérito salvador. É quando nós ensinamos, e muitas pessoas abrem mão do ensino. Não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Para mim está bom. Então, a perplexidade de Paulo era dizendo, sede qual eu sou, no capítulo 4, versículo 12. Ele discorda com os irmãos, quando eles se referem à posição que eles adotaram, como eles tratavam os irmãos em Cristo. E Paulo exorta, leva os irmãos a se libertarem do jugo da lei, como ele havia feito. O apóstolo Paulo era, os seus méritos, conhecedor da lei, e os costumes tradicionais judaicos, ele conhecia, e as tradições de sua raça, ele tinha conhecimento, ele viveu como gentil para poder pregar o evangelho, e agora ele faz uma súplica, um rogo, ele roga aos Gálatas que não abandonem o evangelho, como que diz assim, pelo amor de Deus. E ele traz ali lembrança, que ele pregou o evangelho aos Gálatas pela primeira vez, ele relembra, quando ele visitou a Galácia em sua primeira viagem missionária, e agora ele está surpreso com o fato de que os Gálatas, aquela igreja que ele amou, haviam recebido calorosamente o acolhido
e agora tinham se retornado contra ele, ou seja, se voltado contra ele. Os ensinos que eu ensinei, o caminho que eu mostrei a vocês pela palavra de Deus. E a enfermidade de Paulo, ele também fala aqui no versículo 13 ao versículo 15, que aqui mencionada, poderia ser um espinho na carne, né, que é muito questionado, é fantasiado isso aí. Que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e as enfermidades têm uma correlação, e muitos fazem conjecturas e falas e tal, mas é impossível saber o que era realmente. A referência pode indicar que ele sofria de alguma enfermidade no corpo, quando no versículo 15 do capítulo 4 ele diz, se possível fora, teríamos arrancado os próprios olhos para nos dar. Este versículo apresenta motivos suficientes para supormos que trata-se de uma enfermidade nos olhos. Por outro lado, ele poderia usar, também está usando uma figura de retórica, e a gente não tem ainda encontrado um versículo, ou ainda que queira, quando alguém ainda diz que seria o espinho na carne, era uma doença nos olhos, epilepsia, malária, opressão espiritual, independente das aflições físicas, lembremos que são apenas conjecturas e não há firmeza sobre isso. O importante é que ele sofria estas perseguições como um espinho na carne, só ele sabia a dor que ele estava sentindo. Então, que Deus abençoe. Não deixe de comentar. Hein? Eu estou observando, os irmãos estão apenas ouvindo. Comenta. Enriquece esse canal. Compartilha para que outros aprendam. E agora eu faço um convite excelente para nós irmos ao texto de número 4, que está na página 142, que diz: servidão ou liberdade?